não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus está em Lucas, capítulo 22, versículo 42. É comum a alteração de votos que formulamos, de planos que fazemos. Vários propósitos que se nos erigiam na alma, por anseios afetivos do sentimento, caem, após realizados, nos domínios do trivial, dando lugar a novos anseios. Petições que endereçamos à vida maior, em muitas ocasiões, quando atendidas, já nos encontram modificados por súplicas diferentes. O que ontem era importante para nós costuma descer para as linhas da vulgaridade, e o que desprezávamos antigamente, não poucas vezes, passa a condição de essencial. Forçoso, desse modo, rogar com prudência as concessões da vida. Poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso. Em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males são bens que não chegamos a entender de pronto, e basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas daquelas que se nos afiguram bens resultam em males que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Todos possuímos amigos admiráveis que se comovem à frente de nossas rogativas, empenhando influência e recurso para satisfazer-nos, prejudicando-se frequentemente em nome do amor por nossa causa, de vez que nem sempre estamos habilitados a receber o que desejamos no que se refere a conforto e vantagem. Aprendamos, assim, a trabalhar, esperando pelos desígnios da justiça divina sobre os nossos impulsos. Importante lembrar que o próprio Cristo, na fidelidade a Deus, foi constrangido também a dizer: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Leida. Deus nosso Pai, Jesus, nosso querido mestre, família da espiritualidade, e agradecemos por Deus por estar nessa bendita casa, por nos auxiliar, Senhor, no entendimento dessa nossa querida doutrina, que nos favorece a observação de hoje na valência significada da nossa vida, e nos auxilie para que assim possamos colocar em prática na nossa realidade, em especial nessa semana que se inicia, para que possamos ter a calma, a leveza nas palavras, a tranquilidade dos nossos pensamentos quando assim direcionados à comunidade. E que nos auxilie com teu exemplo para sermos justos e moradores e na prática também, perante aquele que nos incomoda, aquele que se encontra no pé do estado. Estamos de boa, de paz, de vida, e que saibamos uma revelação em nossos corações e com a certeza de que temos valor e que possamos dar continuidade ao bem que desejamos, caminhando prática de melhoria interna, dando um beijão, apesar das nossas dificuldades, que nos estamos construindo. Obrigado mais uma vez por estarmos e nos lembrando. Pai, alegria, saibamos. Desfrutar desse dia limpo e sujo de simplicidade. Esse sol também possa bem chegar à nossa mente, auxiliando o nosso Deus, que assim possamos ter oportunidade de nós termos cada dia nossa função e aproveitar as oportunidades de vida. Obrigada mais uma vez. Vamos passar a palavra, então, à nossa irmã Eni, que falará sobre a parábola do cego que guiava o outro cego. Bom dia a todos. Bastante interessante, né? Não.
Bom dia a todos. Bastante interessante a mensagem de abertura. Mostra pra gente que nós temos um pai de providência. Deus provê, mas Ele não supre. Porque cabe a cada um de nós, através do nosso trabalho, alcançarmos e saciarmos as nossas necessidades. A mensagem de abertura também deixa, dentre outras, para a gente, ela fala da nossa insaciabilidade. A gente nunca está satisfeito com nada daquilo que recebe. A gente pede na oração, se esquece que a oração tem 3 momentos: louvar, pedir e agradecer, como está no livro dos Espíritos. Louvamos rapidamente a Deus, apenas lembramos dele, e em seguida a gente faz uma lista de petição quase que infinita e renovada todos os dias. E agradecemos muito pouco pela vida. Então precisamos entender que nós estamos insaciáveis porque ainda andamos distantes da lei de Deus. Nós só poderemos nos saciar, como disse Jesus, a mulher samaritana no poço de Jacó, né? Quando nós bebermos daquela água de vida eterna, das palavras de Deus, não só bebê-las, mas viver delas. Aí sim a gente vai estar totalmente saciados na nossa vida. A gente ainda não se saciou porque a gente ainda não bebeu desses ensinamentos. Bebeu de verdade. Foi buscar e se alimentar dele, se saciar dele. Só há uma forma de encontrar a felicidade, a paz, a saúde que todos nós estamos procurando. É nos aproximarmos da lei de Deus. Não é só intelectualmente, mas é de coração e de vivência. Aí o pouco que a gente tiver na nossa vida vai ser muito. A gente não precisa de muito para ser feliz. E a vida prática, a vida aqui nesse plano, ela ensina isso pra gente. Conhecemos pessoas que não possuem nada. E que às vezes se encontram felizes. Não vou dizer todas. E encontramos pessoas que têm fortunas e mais fortunas, que dá para viver bem o resto de suas vidas e passar aquelas fortunas para outras gerações viverem da mesma forma, fartamente. E às vezes são pessoas de uma infelicidade infinita. Então não são as coisas da terra, que são perecíveis e passageiras, que vão nos saciar. E dito isso, então, o assunto dessa manhã é a parábola dos cegos que guiam outros cegos. Interessante. Mas o que Jesus falava antes de falar desta passagem? É importante a gente saber, porque ele vai encadeando os assuntos. Jesus aproveitava todas as circunstâncias vivenciadas para fornecer ensinamentos para a nossa vida e para que com isso nós pudéssemos nos livrarmos dos nossos sofrimentos, das nossas ilusões e sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Essa passagem dos cegos que guiam outros cegos foi narrada em Mateus, capítulo 15, versículo de 12 a 20. Mas eu vou ler rapidamente, fazer o comentário, o que ele conversava antes, que está no versículo de 1 a 9, cuja discussão girava em torno das tradições dos fariseus. É bom lembrar que o governo, a administração daquele povo judeu era feito pelos representantes religiosos
Era um governo teocrático. Mas o problema a gente vai ver aqui essa manhã, das religiões e religiões, mas nós vamos falar sobre isso. Então vamos lá narrar o que Mateus falava antes da parábola. Nesse tempo chegaram-se a Jesus fariseus e escribas vindos de Jerusalém e disseram: vieram de Jerusalém, do templo de Jerusalém, da cidade santa, a cidade que representava ou que deveria representar os valores espirituais, porque estava lá o templo. Então deveria ser uma cidade que deveria exalar exemplos de virtudes. Deveria. E aí eles disseram: por que os teus discípulos, os fariseus e escribas, se dirigiram a Jesus, por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos? Pois que não lavam as mãos quando comem. Ele respondeu-lhes: e vós, por que violais o mandamento de Deus por causa das vossas tradições? Olha que Jesus foi lá, né? Eles fizeram reclamação por que os discípulos dele não lavavam as mãos antes das refeições, presos às cerimônias, aos rituais, aquilo que era do humano. E Jesus vira e fala assim: vós, por que violais os mandamentos de Deus por causa dessas tradições? Mas Jesus foi além para mostrar qual era o mandamento. Jesus estava se referindo, como eles também, os escribas e fariseus, sobre as leis mosaicas, que se dividiam em dois grandes blocos. A parte das leis de Deus, que eram eternas e perecíveis, e a parte que estava relacionada às questões humanas, à vida, à civilização, ao contato, às regras humanas. Então, uma era divina, era atemporal, não era perecível, a outra era. E aí Jesus vai explicar qual é, principalmente, o mandamento que eles estavam deixando para trás. Ele fala assim: com efeito, Deus disse, está lá nos 10 mandamentos, honrai pai e mãe, e aquele que maldisser pai ou mãe certamente deve morrer. Faz parte dos 10 mandamentos, não faz? Honrar o pai e a mãe. Honrar é cuidar. Cuidar de verdade. E aí Jesus vai além. Vós, porém, dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe, aquilo que de mim poderias receber foi consagrado a Deus, esse não está obrigado a honrar pai ou mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa de vossa tradição. O que ele quis dizer com isso aqui? Vocês talvez não vão saber, a gente tem que contextualizar. Aqueles que pegassem, os filhos que pegassem o dinheiro que estava reservado para cuidar dos pais, mas desse de doação para o templo, estava isento dessa obrigação. Olha que coisa boa, né? Fácil, né? Tranquilo de resolver um problema da posteridade. E com isso, os fariseus e os escribas, os doutores da lei, faziam aquelas pessoas acreditar que fazendo isso estava tudo certo, estava quite com Deus. Olha só, é sutil a malícia. É sutil. O homem sempre envolvido nos seus interesses pessoais, nos seus interesses imediatistas. Então era isso que era pregado. Então, os 10 mandamentos de Deus, eles fizeram uma parte, um puxadinho naquela lei. Se você pegar aquilo que está reservado para cuidar do seu pai e da sua mãe até o final da sua vida e der lá para o templo, não tem problema se eles ficarem jogados por aí, não. Está tudo certo. Então, mais vale as tradições, os cerimoniais, os rituais, essa parte humana, do que as leis de Deus. Então, a gente não está valendo nada. É mais ou menos assim. Então, Jesus foi na veia. E Jesus continuou: hipócritas, porque eles são. Ensinam uma coisa, mas em verdade o que deveriam pregar, que era a lei de Deus, que era a responsabilidade deles, não era só pregar, era acima de tudo viver e dar exemplos, porque pouco adianta falar e pouco viver.
Ele fala: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito quando disse, 2 pontos. Quem era Isaías? Um dos profetas que nosso Senhor Jesus Cristo, como é um dos governadores do planeta Terra, lá no livro A Caminho da Luz, a gente vai saber que ele enviou para esse povo muitos missionários seus. Isaías foi um deles, que era um profeta. Profetizava, falava coisa de que aconteceria no futuro. E o que disse Isaías? Isaías disse assim: Jesus utiliza a palavra da primeira revelação para provar mesmo que eles estavam indo na contramão das leis de Deus. Este povo, disse Isaías, olha só, Isaías muito tempo antes, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, pois os que ensinam são apenas mandamentos humanos. E aí Jesus encerra ali a falação dele. Essa foi a resposta que Jesus deu aos escribas e fariseus quando eles reclamaram que os apóstolos não lavavam as mãos antes de comer. Coisa importantíssima. Hoje eu vou dizer para vocês, é muito importante mesmo. É uma questão de saúde pública, sem dúvida nenhuma. Mas isso não é o cerne da questão. É verdade que é importante, mas isso não é o cerne da questão. E aí, nós vamos ver, antes de adentrar a parábola dos cegos que guiam outros cegos, que Jesus, em várias passagens, ele usa de palavras assim fortes em relação aos representantes religiosos dessa cultura judaica. E algumas vezes, como essa passagem dos cegos que guiam entre os cegos que nós vamos falar essa manhã, mas Jesus chamou esses mesmos representantes de sepulcros caiados, lindos por fora, aparentáveis, agradáveis, mas uma podridão interiormente, chamando sempre a atenção do povo para isso daí. Outras vezes, Jesus ainda os acusavam de devorarem a casa das viúvas e dos órfãos a pretexto de longas orações. Faziam longas orações e pegavam os dinheirinhos das viúvas e dos órfãos a pretexto de longas orações. E nós estamos falando aqui de falhas que não estão distanciadas do século 21. Nós ainda vemos muito desses artifícios nos movimentos religiosos do nosso planeta. Jesus também falava daqueles que oravam em voz alta nas esquinas, usando belas palavras para encantarem, para serem vistos por todos e serem colocados, divulgados como pessoas virtuosas. E Jesus ainda, finalmente, na parábola do bom samaritano, lembra que ele usa de 3 personagens? Um levita, um sacerdote e um samaritano que era mal visto. Mais uma vez ele repreende, dizendo que aqueles que são representantes religiosos, eles eram vazios de ética humana. Mais uma vez, Jesus chama atenção. Alerta para nós no século 21. Alerta para nós. Os representantes das religiões, os expositores, me incluo, eles devem ser questionados. Eles devem ser refletidos. E não devemos aceitar tudo como verdade absoluta. Por isso a importância de citar fontes para que vocês, diante das fontes, possam fazer as reflexões de vocês também. Emmanuel, num livro muito esquecido, infelizmente, um livro chamado Emmanuel, por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, existe lá um capítulo intitulado Religião e Religiões. E vamos ver o que o Emmanuel fala. O que se faz preciso em vossa época, ele está falando do século passado, pertinho do nosso século XX,
É estabelecer a diferença entre religião e religiões. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. Então está dentro do nosso coração a religião. A gente está ligado com o Pai, porque o Pai já está ligado com a gente 24 horas. Mas a religião ela tem por finalidade nos conectar a Deus para que a gente possa ficar o maior tempo possível, de preferência 24 horas, também conectado com Deus. Como é que a gente faz essa conexão 24 horas? Tentando viver os ensinamentos, as leis de Deus nas relações humanas, que é difícil a beça. É difícil a beça ser sal da terra, a luz do mundo. É difícil ser justo com os injustos, é difícil ser pacífico com aqueles que nos provocam, com aqueles que nos espizinham, que nos espetam com palavras e obras. É difícil. É difícil ser misericordioso com pessoas cruéis dentro da sociedade. É muito difícil. Mas essa é a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi ensinada há mais de 2000 anos. Não é uma proposta passiva, como muitos acham, mas é uma proposta ativa de ética, de não mudança de comportamento. Não é porque alguém é cruel que a gente deseja a esse alguém que ele passe por um momento, uma atitude de crueldade. Não, ele merece misericórdia. E também não é porque ele merece misericórdia, porque eu sou falha e eu preciso de misericórdia. É também por isso, mas é acima de tudo porque Deus é misericordioso com todos nós e que nós então devemos seguir as leis de Deus. E aí Emmanuel continua: a religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios. É o que a gente viu. Dignas de todo acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir. São como gotas, olha que interessante a linguagem de figura. São como gotas de orvalho celeste misturada com os elementos da terra em que caíram. As gotas de orvalho são puras, mas se elas caírem na terra, elas viram lama. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável de seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. Sem necessitar. Por enquanto ainda necessita. Mas como essa verdade vai brilhar para todos sem necessidade dos humanos? Quando nós fizermos o que está lá, embutida como um dos objetivos da doutrina dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Porque onde que está escrito as leis de Deus? Na consciência. Então, o caminho para encontrar é olhar-se para ir tirando as nossas imperfeições e vivenciando na pureza as leis de Deus. Então é bom a gente entender que em todas as épocas e em todas as facções religiosas houve abuso de poder. Houve manipulações, houve fanatismos, houve interesses pessoais, houve imperfeições humanas permeando as leis de Deus. E é isso que diz que a gente precisa fazer. Precisa desenvolver a criticidade, a capacidade de extrair, de fazer a crítica bem feita, bem direcionada, sem interesse de ferir, de macular a quem quer que seja, mas criticar, buscar entender se aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo pregado, é lei de Deus ou opinião humana. É isso que nós precisamos fazer no século XXI. E depois, então, de toda aquela conversa de Jesus, que Jesus responde à altura, que ele é repreendido porque os apóstolos não lavaram a mão antes de comer, continua a conversa, que é a conversa dessa manhã, que está estabelecida entre o versículo 12 ao 20. Aproximando-se, então, seus discípulos disseram-lhes: sabes que os fariseus, ouvindo o ensino, se escandalizaram? Quer dizer, os apóstolos estavam preocupados com Jesus. Você sabia que aquilo que você falou para eles não soou bem? É mais ou menos isso. Como se Jesus estivesse
tão preocupados com isso, preocupados com essa questão humana. E aí continua. Mas aí Jesus responde aos seus apóstolos para os confortar e fazer com que eles continuem firmes na busca e na vivência das leis de Deus, apesar das perseguições humanas, porque aqueles que quiserem viver as leis de Deus, se preparem. Não vão ser tão bem aceitos assim na sociedade. É uma vida muito solitária viver a lei de Deus aqui na Terra. Não é uma vida fácil. Não foi para Jesus e não é para a gente. E aí Jesus responde: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será erradicada. Ou seja, tudo que não é da lei de Deus e que está sendo por aí plantado, que está dando frutas, flores e frutos, mas que não é das leis de Deus, lembra da parábola do joio e do trigo? Vai ter o tempo da ceifa, vai vir e nós vamos separar o que é certo e o que é errado. Então, um dia vai ser erradicado. Ou seja, o mal vai ser erradicado da terra? Vai. Porque o mal é criação nossa, do homem. O mal não tem vida própria, ele tem a vida que eu der a ele. O mal que está em mim é o único que eu devo temer, porque ele tem a quantidade de vida e de força que eu der para ele. Se eu não alimentar ele, ele vai embora, é ou não é? E aí Jesus continua. Deixai-os, Jesus fala para os discípulos. São cegos, guias de cegos, e se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Que barranco será esse? Que barranco será esse? Que cegueira será essa? Nós vamos responder daqui a pouco. Respondendo-lhe, disse Pedro preocupado, explica-nos, Senhor, essa parábola, porque é a parábola dessa manhã. E aí Jesus vai. Também vós ainda não entendeis? Volta para os discípulos e fala, vocês ainda não entendem? Vivem comigo, tem contato próximo o tempo todo? Ainda não entenderam? Você vê. Eles eram discípulos de Jesus. E nós, há mais de 2000 anos, ainda temos dificuldade para entender Jesus. Não que isso seja impossível, mas porque às vezes não é a nossa busca principal. Não sabeis, continua Jesus, que tudo que entra pela boca desce ao ventre e é lançado no sanitário? E é verdade, tudo que a gente come vai sofrer o metabolismo, o catabolismo e sai o produto final no vaso sanitário. Tudo. Mostrando isso tudo é passageiro, né? O que eu boto da boca para dentro é passageiro. Mas aí Jesus continua para poder explicar isso um pouco melhor. Mas tudo que sai da boca vem do coração e isso contamina o homem. Ah, tem uma diferença. Então não é o que entra, porque o entra vai sair. É fisiológico, sai. Mas o que sai da minha boca? O que sai da minha boca provém do coração, do espírito, provém de mim, que sou espírito imortal. Isso pode me contaminar? Essa era a reflexão que Jesus queria que eles fizessem. Porque o que vem de fora não contamina. As coisas de fora podem não nos contaminar. O dinheiro pode ser um fator de contaminação na minha vida? Sim ou não. O que vem de fora. Dinheiro vem de fora. Mas dinheiro é negativo? Depende. Depende do que está no meu coração, é ou não é? Porque o mesmo dinheiro que pode ser utilizado para fazer destruições, esse dinheiro pode ser usado para a caridade, para promover o ser humano, para ajudar o ser humano a crescer. Então, o dinheiro em si é uma energia neutra. Eu emprego a essas coisas o positivo e o negativo. Mas o que vem de fora, necessariamente não pode não me contaminar. Mas o que vem de dentro, fatalmente me contamina. E aí Jesus continua. Porque do coração vem pensamentos. A gente sabe que o pensamento é o produto final daquilo que o espírito sentiu. Então vem os pensamentos, que a gente sabe da doutrina dos espíritos que pensamento é matéria,
é quintessenciada, mas é. Então, o que vem de dentro se transforma em pensamentos, em matéria, que vai plasmar uma psicosfera. A gente sabe isso hoje no século XXI. Uma psicosfera ao meu redor que pode ser o quê? Positiva ou negativa. E ele diz, vem pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhas e calúnias. São essas coisas que contaminam o homem. Comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Não moralmente. Mas isso que eu disse para vocês, fisiologicamente, hoje no século XXI, é uma questão de saúde pública. Mas moralmente, o comer sem lavar as mãos, ele não me contamina. Então vamos lá? Primeira questão, Jesus estabelece um paradoxo para todos pensarem, um paradigma para todos pensarem. Melhor dizendo, um paradigma. É sobre a questão da religião da letra e as observações exteriores, a religião da letra e a religião do coração. Então existe a religião da letra e existe a religião do coração. É a primeira das coisas que ele estabelece. Ele fala ainda, dentre outras coisas, a contaminação cerimonial e a contaminação moral. O que é mais importante? Ele começa a estabelecer ali uma série de importâncias. O que é mais importante? A contaminação cerimonial, que eu estou quebrando um protocolo de não ter lavado as mãos, ou a minha contaminação moral? O que é mais importante? Ele começa a estabelecer. Para que o povo parasse para pensar que mais importante é o moral do que todo um ritual. A religião da letra, que é aquela religião que deveria estar, que é aquela religião que é, divulgada, mas ele diz, o que é mais importante? A religião da letra ou a religião do coração? Aquela que entrou dentro de você, fez uma mudança e agora sai através de você e te transforma no homem de bem. O que é mais importante? Falar ou viver? Então Jesus ele estabelece essas questões ali, ele está estabelecendo, falando dessa parábola dos cegos que guiam outros cegos. Uma outra questão que Jesus estabelece, que as coisas não podem religiosamente puras ou impuras, as coisas não podem ser religiosamente puras ou impuras, somente as pessoas podem o ser. Então não tem nada que seja puro ou impuro, como eu disse para vocês, o dinheiro que é qualificado para muita gente como alguma coisa impura, depende do que a gente vai fazer com ele. Ele pode ser usado para boas coisas como para má. As palavras podem ser usadas como ponte que vão nos elevar ou vão nos levar a lugares de paz e amor, ou como caminhos que podem nos levar para abismos. As palavras. As coisas externas, elas não são puras ou impuras, é o que a gente faz dela. Viver na matéria é algo negativo. Não é algo negativo, é algo bom. Agora, viver para a matéria é diferente. Viver na matéria e viver para a matéria. Estar na vida ou ser da vida. Jesus estabelece essas conexões para que a gente possa pensar. Então, Jesus estabelece uma clara distinção entre as tradições humanas e os mandamentos e as leis de Deus. E o mais importante é o que vem de Deus, que é atemporal e eterno, mas o do humano é passageiro. E declara, é claro, que as tradições dos fariseus são inúteis e são vazias. Por quê? Porque o discurso deles é vazio.
Eles falam, mas eles não fazem. Eles se detêm às práticas humanas, mas não vivem e não pregam as leis de Deus. Então é claro que Jesus, tudo isso, faz um alerta. E aí a gente pergunta, lembra que eu tenho que responder para vocês que cegueira é essa e que barranco é aqueles que vão cair, aqueles que estão sendo guiados? Lembra? Minutos antes eu falei sobre isso. Que cegueira é essa que esses escribas, esses fariseus têm? Qual é essa cegueira? Alguém se arriscaria? Cegueira moral. Por isso que dizem que o pior cego não é aquele que não vê. Aquele que não quer ver. A cegueira desses homens era uma cegueira completamente moral. E o que promove uma cegueira moral? Porque a gente está falando dos fariseus, mas será que em nós existe uma cegueira moral? Essa deve ser a pergunta. Porque a gente tem que transportar os ensinamentos de Jesus para o século 21. Será que eu tenho cegueira moral? E o que promove, ou que poderia promover, uma cegueira moral em nós, no século 21? Ou nos manter, ou nos conservar cegos moralmente? O que será que poderia nos conservar cegos moralmente? É aí que a gente vai adentrar agora, nos poucos minutos, eu vou falar muito rapidamente, nas obras da Joana de Ângeles, na série psicológica da Joana de Ângeles, que é toda embasada na psicologia transpessoal, que é uma corrente humanista, que é muito importante a gente entender sobre isso, que vai falar que o nosso tipo de consciência, que foi a consciência que despertou em nós, porque se a gente não tivesse consciência, a gente não saberia que eu sou eu, você é você, que eu sou eu e o mundo é mundo. Isso foi de suma importância. Só assim a gente sai do reino nominal, individualiza para ingressar no reino hominal, sai do animal para ingressar no hominal. E passa a ter pensamentos contínuos e pode discernir. A consciência desperta e nos dá a capacidade do discernimento. Porque se eu sei que eu sou eu e você é você, eu consigo discernir. Eu consigo separar. Ela foi uma consciência de suma importância. Só que por trás dessa consciência, essa consciência que nasceu dessa maneira, ela nasce, essa consciência egóica, nasce, nos dá a capacidade de discernimento. Isso foi um grande avanço para nós, como homens. Isso é de suma importância. Foi, é e será. Nasce a consciência egóica. E o que é o ego? Porque a consciência egóica dá nascimento àquilo que também chamamos de ego. Vamos tentar trazer isso para o nosso dia a dia, para a gente poder adentrar e entender. Diz Humberto Holden, é um filósofo, em Roteiro Cósmico, no capítulo chamado Beatitude Cósmica, ele diz: o ego, por ser fraco e necessitado, sempre especula por alguma recompensa, precisamente por ser um necessitado, pobre e indiferente. Então ele dá características do ego. O ego é sempre um fraco e um necessitado. Ele está sempre esperando recompensas. Então a pessoa, a consciência egóica, ela vai gerar na gente um comportamento de espera. Só faço alguma coisa se receber alguma coisa em troca. Ela faz a gente agir dessa forma. E com isso a gente se torna uma pessoa sempre fraca e necessitada. Porque se tudo que eu faço esperando algo, receber algo externamente, eu estou colocando a minha felicidade automaticamente, externamente, direcionada em algo ou em alguém. Porque se eu estou esperando recompensa, as coisas vêm de fora. Eu estou fazendo tal coisa para receber alguma coisa de fora. Ou receber algo,
um agradecimento, um presente, uma remuneração, um reconhecimento. Não é assim? Esperando algo? Ou estou interessada em alguém, para que esse alguém seja meu. Aí nasce o amor de condições. Nasce o amor de condições. E eu vou estar sempre colocando a felicidade, então, direcionada em algo ou em alguém. Só vou ser feliz se aquilo que eu fizer for reconhecido, se for remunerado, se for não sei o quê. Só vou estar feliz se essa pessoa estiver na minha vida. Se ela não tiver, eu não estou mais feliz. E aí, quando o algo não está na nossa vida, eu estou infeliz. E quando alguém decide ir embora, eu também estou infeliz. Mas a felicidade, ele é um estado de consciência. Lembra que eu falei no início para vocês? Que há pessoas que nada possuem e às vezes não possuem nada, mas são extremamente felizes. E há pessoas que têm tudo que se puder imaginar na vida. E estão profundamente infelizes e insatisfeitas. A insaciabilidade. Porque o ego gera a insaciabilidade. Nós estamos sempre procurando externamente, ou em Deus, Deus me dê isso, Deus me dê saúde, Deus me dê um bom emprego, Deus me dê dinheiro, Deus me dê isso, Deus me dê aquilo. Nós estamos sempre procurando alguma coisa externa para resolver os nossos problemas e alcançarmos a nossa felicidade. Então a consciência egóica ela foi importante porque ela me ajudou a discernir as coisas. Mas eu não posso continuar regida por esse tipo de comportamento. Porque é a consciência egóica, essa eterna necessitada das coisas de fora, que vão dar, que geram as duas grandes chagas da humanidade que foram faladas no livro dos Espíritos, que é o orgulho e o egoísmo. A pessoa orgulhosa, ela sempre se acredita o quê? A superior a todas as outras. E nessa superioridade, ela submete as pessoas a servi-las. Mas essa é a lei de Deus? Não. E gera o egoísmo. Quem é o egoísta? O egoísta é aquele que se alimenta da energia material e espiritual dos outros. Quer sempre tudo só para si, para ser feliz. Essas duas grandes chagas vão gerar o individualismo social que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um período de individualismo que foi narrado, que foi falado em várias obras pelo sociólogo polonês. Entenda, o sociólogo não estão vinculados a religiões, eu não sei se vocês sabem disso. Um sociólogo polonês muito famoso, que morreu há poucos anos, que é o Zygmunt Bauman, que falou sobre a modernidade líquida, a sociedade líquida, que é uma sociedade superficial, uma sociedade rápida, porque o líquido corre rápido e superficialmente, uma sociedade sem consistência, sem valores morais, vive no aqui e agora, utiliza-se das pessoas como objetos, tudo é comprável para a sociedade líquida. Enfim, não vou adentrar aqui, que aqui não cabe. Vão ler as obras do Zygmunt Bauman. Mas estou trazendo subsídios para nós vermos o quanto que esse nível de consciência, ele precisa ser superado e alcançado o próximo nível, que é também sempre estabelecido na doutrina dos Espíritos. Nós estamos no reino nominal, precisamos ir para o reino angelical. Quando iremos, quando vivermos as realidades do Espírito que somos, as verdades, as leis de Deus, transformarmos o orgulho e egoísmo em amor, não o amor condicional que nós vivemos, mas o amor incondicional que nos pede para amarmos todo e qualquer um sem nenhum tipo de condição, ou seja, amar o outro como ele é, como diz Santo Agostinho. Amar é deixar que o outro seja quem ele dar conta. Que difícil isso. Como é difícil amar deixando que o outro seja ele mesmo.
É difícil isso, né? Mas pense, vocês gostam de ser amados como vocês são? Então, por que não dar o mesmo direito ao outro de ser amado como ele é? Por que exigir tantas condições? Por que não estabelecer aqui na terra o reino de Deus, como foi pregado no Sermão do Monte, que um dos objetivos do Sermão do Monte é a implantação do reino de Deus aqui na terra? Por que não vivermos esse amor incondicional? Por que nós estamos sempre procurando infinitamente o julgar do outro? Como se nós fôssemos capazes de sermos juízes das outras pessoas. O único que pode ser juiz de cada um de nós é tão somente Deus. Então, essa consciência egóica, ela faz isso com a gente. Ela nos deixa nesse patamar, como nos colocou Humberto Holder. Por isso que no Bhagavad Gita, um livro que é hindu, mas que também foi citado no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, porque foi falado sobre os povos hinduístas, sobre o hinduísmo, sobre os hindus. Lá no Bhagavad Gita, olha só, uma coisa muito interessante. O ego é um péssimo senhor, mas é um ótimo servidor. Mostrando que ele não pode ser dono da nossa vida, nem dirigir mais nossas consciências. É hora de substituí-lo por uma consciência mais abrangente, que essa consciência de amor, que prega fraternidade e um comportamento universalista. O que é um comportamento universalista? É não fazer com o próximo, e o próximo pode ser ela, pode ser vocês todos, pode ser a coletividade de Petrópolis, do Brasil, do mundo, do universo. Então eu não devo fazer com o outro, que representa tudo isso, o que eu não gostaria que fizesse comigo. Essa consciência universalista é a consciência que está sendo trabalhada dentro dos movimentos ecológicos, dentro do vegetarianismo, dentro de alguns outros movimentos que a gente vê por aí. Não é aquela consciência que o próximo sou eu ou no máximo minha família. Não, o próximo é o planeta Terra. Eu vou viver de forma tal que eu não atrapalhe a ninguém. Que o meu comportamento não deixe resíduos na vida de uma coletividade. Olha que interessante. E quando eu falo resíduos, eu não estou falando resíduos só materiais. Eu estou falando resíduos de pensamentos e comportamentos tóxicos que muitas vezes nós temos em relação à sociedade. Deixa eu ver até onde eu posso ir, né? Porque eu vou falando toda a vida. Por isso que Jesus diz que o que sai da boca do homem é que é problemático. Porque sai dessa consciência de julgamento, dessa consciência que é egóica, que gerou o orgulho, o egoísmo, que me faz ter um comportamento egoísta, egocêntrico, orgulhoso. E a pessoa orgulhosa, ela subjuga o outro. Ela quer submeter as pessoas. É o que sai da boca. O que pode sair da minha boca? Da minha boca pode sair muitas coisas se eu não purificar o meu coração. Pode sair orgulho, inveja, de fama, maledicência. Pode sair muitas coisas. Por isso que Jesus nas bem-aventuranças disse para nós: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Perceberão a presença divina dentro de si próprios, porque Deus está fora e dentro de cada um de nós. Por isso aquela referência hindu que fala namastê, né? O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Se eu acreditar verdadeiramente nisso, como eu vou ser uma pessoa egoísta com o outro? Porque quando eu estiver sendo egoísta com você, eu estou sendo egoísta com quem? Com Deus, comigo, com Deus. Eu estou me privando da presença de Deus porque o egoísmo é uma nuvem que me deixa cego da percepção da presença divina que está dentro de mim e está no outro. Então, o que sai da minha boca? Pode sair muitas
e muitas coisas. E agora, para finalizar, tem que começar a finalizar, né? O que é cair? É bom, né, Márcia? O que é cair no barranco? Lembra da passagem? Ele diz que os cegos que guiam outros cegos, deixa eles, disse Jesus, porque todos cairão no barranco. O que é o barranco? Nos ciclos reencarnatórios de dor. Porque aquele que voluntariamente permanece na cegueira, que não se modifica, que quer ficar cego, vai buscar outros cegos para lhe guiar por afinidade vibratória. Porque ninguém segue um cego se também cego não for. Porque verá logo, essa pessoa não é de boa índole. É um discurso que parece cristão, mas está muito longe disso. Ele não vai andar, ele não vai ser guiado por outros cegos. Como um discurso pode pregar o amor a Deus e desfazer das dores humanas? Então, o barranco é os ciclos reencarnatórios de dor, por isso que Emmanuel, no livro Elucidações do Evangelho, não vou dizer a fonte para vocês agora, que eu não lembro muito, não. Mas depois quem quiser pode me pedir por WhatsApp, internet, do jeito que quiser que eu dou a fonte do livro, eu esqueci de botar aqui. Ele diz assim: a dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si só. É interessante essa frase de Joana. É tanta profundidade, né? A dor vem realizar a obra que o convite do amor que você renegou não foi possível pelo amor realizar. O amor bateu na sua porta e falou assim: quero não. Então vem a dor. É o mecanismo da dor nos levando de volta. É a própria dor nos levando de volta para as leis de Deus. A dor tem por finalidade levar a gente de volta ou nos aproximar de novo para as leis de Deus. Essa é a finalidade da dor. A dor nos leva para o amor, mas o amor nunca nos levará para a dor. Olha a diferença, porque o amor vem de Deus e a dor, que representa o mal, foi criação de quem? Do homem. A dor foi criação do homem. É uma frase para a gente refletir. A dor me leva de volta para o amor. Mas o amor nunca vai me levar para o caminho da dor. Nunca. Porque o amor é pura libertação. Quando eu amo, eu estou livre do mal do outro. Eu lamento o mal do outro, mas o mal do outro não me atinge. Se eu tiver quite com as leis, o mal do outro poderá me atingir? Jamais. Por isso há um pensamento que diz: há injustiças sociais, mas não há injustiçados. Não passamos por nada que não temos ressonância. Nada. Se alguém tentar me fazer o mal e eu não merecer aquele mal, ele retorna. Ele retorna para quem tentou me presentear, para o próprio dono. Por isso que o mal que eu faço ou desejo para alguém, necessariamente pode ser que não atinja aquela pessoa. Porque se ela já anda dentro da lei de Deus, vai bater nela, vai encontrar um escudo protetor do amor e vai voltar para quem? Para quem a projetou, para o dono dela. Por isso que dizem que as pedras que nos atiram, se nós não abaixarmos para pegá-la, o dono delas um dia vai ter que voltar e dar conta dela. Deixe-me ver o que falta mais. 5 minutos. Falta só uma história e eu acabo. Senão eu vou toda vez. Dizem que havia dois monges caminhando juntos. Eles eram discípulos, né, de um mosteiro. Eles vinham caminhando juntos por uma estrada muito difícil, uma estrada lamacenta, complicada, de dificuldades. É a vida, assim, daqueles que querem caminhar na direção de Deus. Em certo momento da estrada, eles se dão com um rio que tem uma forte correnteza. E eles se deparam com uma mulher muito frágil que tenta atravessar o rio,
Mas pela fragilidade dela corporal, ela não é capaz de assim fazer. Ela tenta, mas ela não consegue. Um dos monges, então, pega a mulher, bota nas costas dele e atravessa aquele rio. Por ele ser mais forte, ele tem vigor para poder atravessar e não se deixar arrastar. E os dois atravessam aquele rio. Quando chega na margem, ele deixa a mulher e segue o caminho dele com o amigo dele. O amigo dele ficou olhando para ele e não conseguiu suportar. Quando chegou a noite, ele virou para o colega e disse assim: nós somos monges. Não nos aproximamos de mulheres, disse ele. Especialmente as jovens e belas. Isto é perigoso. Por que você fez aquilo? Perguntou para ele. Aí o rapaz que levou a moça, que era monge, também disse: eu deixei a garota lá, disse ele. Mas por que você ainda está carregando até aqui? Um bom dia para todos vocês, muita paz e luz.